De manhã, eu queria ter falado, mas eu deixei para falar agora. O lar tem perdido a sua configuração nesta pandemia. Porque antes da pandemia, não havia aquele desenvolvimento de amizade, de amor no lar. E com a pandemia, os casais, a família tiveram que ficar mais frente a frente. Não foram apenas 3 meses, mas já vai completar mais de 1 ano e meio. E o lar perdeu a sua configuração porque deixou de ser lar, lugar de vida feliz, lugar gostoso, lugar que a gente tem que ter prazer de estar. Para muitos casais também, antes da pandemia, o lar parecia mais um posto de gasolina, quando as pessoas vinham apenas para abastecer. E quando veio a pandemia, que tiveram que ficar mais junto, mais de frente, de conversar um com o outro, já não tinha mais aquela amizade, aquele amor. Como tem sido falado sobre o Espírito Santo durante esse período, eu gosto muito, porque o meu ministério começou quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, a força do Espírito. Eu já contei minha experiência aqui algumas vezes, mas eu trabalhava no estado, eu visitava propriedades, eu trabalhava naquela lugar que é chamado de divisa de 3 estados, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas, 4 estados. Eu tinha que visitar as propriedades, eu andava a cavalo, de carro, e eu encontrava aquelas multidões de pessoas pelas estradas. E eu pertencia a uma igreja abençoada, mas parece que a igreja não saía a campo. E eu parava às vezes chorando, pedindo para Deus: Senhor, dá-me paixão pelas almas. Mas faltava coragem. Eu parava e via aquela multidão, parece que caminhando sem pastor, sem rumo, sem direção. Eu parava para orar e pedir para Deus: envie obreiros para a tua seara. Envie obreiros são poucos e a seara é grande. E graças a Deus e graças a minha esposa, que estava sempre intercedendo por mim, um dia, buscando a presença do Espírito, nós oramos há alguns anos na minha casa, na casa do irmão Kemi, que era o líder da nossa equipe, e a gente saía fazer o trabalho, compartilhar, não somente orava, mas a gente tinha como objetivo oração e ação. A gente saía e ele falava, e quando um dia ele colocou o microfone na minha boca, eu já estava fazendo o 2º ano de seminário, aí eu disse: Senhor, e agora? Falar o quê? Eu sei que o teu Espírito usava Pedro, que era indouto, usava aqueles homens sem letra, e o Senhor usava-os para ganhar almas para Jesus. Eu comecei ali naquele momento, eu não vi mais nada,
apenas uma luz que me envolveu. E eu nunca mais parei de pregar e de ganhar almas para Jesus. Surgiu no meu coração um desejo, uma sede de Deus, fome da palavra de Deus. Comia a palavra de Deus. Ia trabalhar, no meu carro sempre tinha a Bíblia. Carregava aqueles Novo Testamento no meu bolso, Evangelho de João, que a gente distribuía, a palavra de Deus e a oração. Mas tinha alguma coisa, como eu disse aqui, que o amor não acaba, mas esfria. Se nós não tomarmos cuidado com o Espírito Santo, primeira coisa, ele se entristece, depois ele se apaga. E quando ele se apaga, nós perdemos toda aquela sensibilidade espiritual, perdemos aquela paixão pelas almas, deixamos de ser realmente aquela pessoa controlada pelo Espírito, no falar, no agir, no evangelizar. E é como se nós estivéssemos resistindo ao Espírito Santo, além de entristecê-lo. Eu gostaria de pensar que na igreja primitiva, aqueles homens, ou todas as épocas, homens usados pelo Espírito Santo, ele sabia que na vida cristã existe uma carteira de identidade, que identifica o cristão e que o leva a sentir que tem marcas, que tem selo, que foi selado, que é o Espírito Santo, que o selou. Fala a palavra, poderia citar todos os textos, o selo do Espírito Santo, selado para o dia da redenção. Mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre algumas figuras do Espírito Santo. Nós vemos lá no Velho Testamento, Deus sempre falando: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando veio a promessa de Jesus, João Batista começou a pregar o arrependimento. Mas quando ele falou de Jesus, ele falou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? Com fogo. E Jesus veio, e quando ele foi batizado, outra figura do Espírito Santo. Naquele momento do batismo, ele recebeu o Espírito Santo. Às vezes as pessoas falam, ele recebeu uma pomba, porque a figura ali fala assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. O sentido de uma pomba, quando ela se assenta ali, o Espírito Santo desceu. Ele é uma pessoa, não é pomba, são figuras. E no Pentecoste, foi a inauguração da igreja, o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo e um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Encheu a casa daquele vento que era a presença do Senhor. Então, quando nós pensamos no Espírito Santo, e eu quero falar hoje de outra figura que também é poder, é a água. Vamos colocar o texto ali. Eu quero usar essa linguagem, rios de água viva. E Jesus é a fonte. Vamos ver, rios de água viva, Jesus, fonte de vida. O texto, João 7, de 37 a 39. É possível aí? E depois vocês já deixam mais ou menos no jeito, João 4, de 6 a 15. E no último dia,
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É o símbolo que Jesus está usando, é a água. Nós estamos em contato com a água todos os dias. Alguns lugares nós vemos inundações, e onde a água passa, ela vai destruindo, ela tem força, é poder na água. As usinas hidrelétricas, que traz para nós isso que nós chamamos energia, que nos faz sentirmos essa luz brilhando para que a gente possa ler e ver um ao outro, e conversar e ter comunhão. As usinas conseguem extrair, explorar a força das águas. Então a água é um símbolo de força, é o símbolo do Espírito Santo. Mas Jesus diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas por quê que muitas vezes nós não nos abeberamos da fonte que é Jesus? Por que que muitas vezes nós não deixamos nem permitimos o Espírito Santo agir em nós? Às vezes sim, às vezes não. Depende da circunstância que nós estamos vivendo, no lar, no serviço, na rua, em qualquer lugar. Nós precisamos entender que se Jesus disse para irmos a Ele com sede, meus amados, será que hoje nós estamos com sede de chegarmos à fonte e nos abeberar daquela água chamada Espírito Santo, para sairmos daqui e testemunharmos onde quer que vamos estar? Será que nosso coração está sedento? Não é sedento por dinheiro, por posição, por sexo. Tudo isso tem o seu lugar, mas é sede de vida nova, de paz, de alegria. Mas quão difícil para nós é chegarmos à fonte sentindo sede. O que é sede? Desculpa, a garganta está estranhando aqui um pouquinho. Muitas vezes nós não reconhecemos a nossa necessidade. Sede de Jesus é um senso, uma sensação de necessidade de beber. Eu tenho sede de salvação e eu vou a Jesus. Eu tenho sede de paz e eu vou a Jesus. Eu preciso me abeberar dessa fonte. Por que que muitas vezes nós não estamos satisfeitos espiritualmente falando? Se nós chegarmos a Jesus, quando nós percebermos que a nossa vida está um deserto, está seca, está vazia, mas a dificuldade para nós é chegarmos a uma fonte da provisão como necessitado. E para chegarmos a Jesus, eu tenho que chegar e abrir o jogo para Ele. Ele me conhece, Ele conhece cada um de nós.
Ele sabe se a nossa vida está seca, está vazia, está precisando da graça, da misericórdia, se está precisando de paz, de alegria, de algo novo na nossa vida, de vida nova, de salvação, de perdão, de justificação. No mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantas notícias, mas eu a semana passada recebi a notícia de um primo irmão, né? Era gerente do Bradesco, diretor do Bradesco, aposentado lá em Osasco. Ele tinha caído, machucou e ficou muito tempo na cama. E quando nós recebemos a notícia que talvez ele iria para casa, que estava recuperando, ele morreu. E a irmã dele, que mora em Agudos, que já esteve aqui, que se converteu na minha casa, o Dineia, estava vindo para pegar o irmão em Bauru, para que eles fossem lá no velório, em São Paulo. Ela capotou o carro, não aproveitou nada do carro, ela não se feriu, graças a Deus por isso, mas foi uma semana. Então notícias de pessoas, amigas, parentes, sofrendo, e não é brincadeira, o que nós estamos vendo aí. Essa Covid, ela tem atingido, e nós damos graças a Deus, porque Deus tem tido misericórdia da nossa igreja, e nós precisamos continuar orando. Mas o que nós precisamos, naqueles momentos de sequidão, de tristeza, de angústia, de sofrimento, eu tenho uma fonte, e a fonte é Jesus. O cristão, realmente, são nessas horas difíceis que ele tem a presença do Espírito, é a promessa. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviá-lo. E ele veio no Pentecoste, e ele veio para ficar comigo, com você, com cada um de nós, com aqueles que estão nessa hora talvez ouvindo, sentindo realmente um coração seco, vazio de vida, vazio de paz, vazio daquilo que nós precisamos mais para vivermos. Então a primeira coisa é sede. Será que nós hoje, nós estamos tendo realmente essa sensação de necessidade de Jesus? Será que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século? Ele é aquele rio que não para de correr, Ele é a fonte que jorra, que não para. Eu posso chegar qualquer hora, qualquer momento, não somente aqui no culto, que é gostoso, começou um pouquinho frio, depois o louvor esquentou, aqueceu, o Espírito começou a aquecer os corações, mas às vezes lá em casa, lá sozinho, nós vamos sentindo realmente a vida se secando, vazia, ficando um deserto. Se eu pudesse imaginar o que o Espírito faz na vida de um cristão, na vida de alguém que crê, de alguém que busca, de alguém que paga o preço, que chega diante dele em santidade, com graça, que chega realmente para receber. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim. Jesus é a fonte do poder. Ele deu o Espírito Santo, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que enche com o Espírito Santo, é Ele que traz, é Jesus. Vinde a mim, essa direção. Mas as pessoas parece que não estão indo nessa direção, a não ser naqueles momentos mais difíceis da vida. Mas quando nós vamos a Jesus, Ele está sempre pronto para nos encher, para nos dar aquilo que nós precisamos, para saciar a nossa fome, matar a nossa sede, fazer com que realmente a gente possa sair, para mostrar o resultado da vida que Ele nos deu, a vida bonita, a vida linda. O resultado é o fruto do Espírito. Aí eu vou sentir alegria, eu vou sentir paz, eu vou ser bondoso, benigno. Quer dizer, essa vida vai fluir de dentro de mim. Isso é rios de água viva
fluirão do seu interior. Vai fluir tudo isso. Mas será que lá na nossa casa, lá no nosso serviço, onde nós estamos, está fluindo de dentro de nós esse rio de água viva? Ou por que não flui? Ou eu estou indo numa direção errada, numa fonte errada, ou então eu coloquei uma tampa na fonte, para que não jorre, mas Jesus não deixa de jorrar. Jesus vai sempre jorrar em nossa direção a força, o poder, da mesma maneira que a água tem poder de inundações, tem poder químico de saciar a nossa sede. Nós podemos até passar alguns mais dias sem uma alimentação, mas não podemos passar mais de 3 dias sem a água. É algo até químico para o nosso corpo. Da mesma maneira é a presença do Espírito. É quando nós vamos a Jesus, Ele é a fonte que jorra. Será que Ele para de jorrar alguma vez? Lá em casa, se Ele está comigo, se Ele está no meu lar, será por que muitas vezes a minha vida está seca? Falta sede? Falta aquela sensação de necessidade que eu preciso dele? Aonde eu estou indo? Ali tem o grande missionário, o maior missionário, a maior igreja. Ali o poder está caindo e nós vamos. Nós tivemos momentos aqui nos retiros que as pessoas vinham e oravam e caíam e levantavam, e muitas pessoas eram transformadas, mas muitas pessoas caíam, parece que ficavam deitadas. Eu conheci uma mulher, ela queria cair, ela era cheia de problemas, falou: não, o Espírito Santo tem que me derrubar hoje. E ela ia e caía, levantava ali, estou bem. Dali 2, 3 dias, procurava novamente o pastor: meus problemas voltaram, eu preciso cair. Eu falei: olha, eu não vou orar mais para ninguém cair, eu quero orar para as pessoas se levantar no Espírito, na força do Espírito, no poder do Espírito, para compartilhar e aprender que existe uma fonte ali na sua casa, onde quer que Ele esteja, Jesus está presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que falta às vezes na nossa vida é essa sede, essa sensação, e quando nós vamos, nós achamos que não precisamos, que estamos cheios. Não, nós temos que chegar como se é vazio. Senhor, eu estou aqui, eu não posso criar em mim sede, mas dá-me sede do Senhor, sede dessa salvação que o Senhor veio outorgar para mim, sede desse sangue que me purifica de todo pecado, sede dessa paz que excede todo entendimento, sede desse amor que o Senhor veio para mostrar a essa humanidade sofrida. Eu quero, Senhor, que o Senhor coloque no meu coração sede, esse senso de necessidade, para que eu chegue diante da provisão como necessitado, humilde, carente. Não é porque eu vivo tantos anos numa igreja, pregando, fazendo serviço, que eu não vou, alguns momentos, ficar com necessidade. Eu preciso, eu vou. Tem uma fonte. Essa fonte não para de jorrar, mas Ele quer realmente produzir em nós o resultado, que é aquilo que os outros vão observar. As pessoas estão observando, estão nos observando, cada ação nossa, cada atitude, eles estão vendo quando nós trabalhamos, quando nós andamos, quando nós estamos aqui, tudo gostoso, mas às vezes em casa, às vezes no trabalho, em outro lugar, as pessoas estão observando, porque o diabo diz: ah lá, aquele é o crentinho lá, aquele é o crente que diz que é cheio do Espírito, ah lá, hoje ele está vazio, ah lá, vê as atitudes dele, vê o que ele está fazendo, vê o que ele está falando, vê o que ele está vendo, vê. Às vezes ele foi cheio, mas está vazio. Jesus quer nos encher hoje,
mas não é encher aqui somente, Ele quer nos encher para chegarmos em casa e começarmos a manifestar o resultado dessa vida cheia do Espírito. Vamos ver o que Jesus também falou para aquela mulher samaritana. Vamos ver João 4, de 6 a 15. Eu estou dando essa palavra porque até o pastor Marim falou: você vai falar domingo, assim, vai falar sobre o Espírito Santo. Falei: olha, eu preciso falar disso. Eu preciso falar porque a igreja está vivendo um momento gostoso. Um momento que ele fala: pai, fica em casa, está frio, o senhor não precisa. Falei: não, eu tenho prazer de estar lá com os irmãos, eu tenho prazer de estar prestando culto ao Senhor, ainda que eu não canto bonito, como as pessoas aqui, mas eu estou ali cantando com o meu coração, salmodiando ao Senhor, agradecendo pela igreja, agradecendo pela minha família, agradecendo pela salvação, agradecendo pela paz que Ele me dá, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isso era quase a hora sexta, a hora mais quente do dia. Jesus assenta lá, eu fico impressionado. Será que Jesus foi apenas por causa da água? Será que Jesus não sabia que uma mulher necessitada iria naquela hora tomar água? Porque eram as pessoas que, rejeitada pela sociedade, que ia buscar água no horário mais quente, a hora que as pessoas não participavam. Aí Jesus, o que diz? Veio uma mulher de Samaria tirar água. O samaritano pertencia a Samaria, cidade, mas era um povo separado, que os judeus não gostavam deles, porque era um povo mestiço, onde foi feito lá uma mistura de gente, e os judeus não gostavam deles. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Por que Jesus não tirou água? Porque Ele queria, o interesse dele era aquela mulher. O interesse de Jesus é em cada um de nós. Jesus está aqui hoje porque Ele se interessa por cada um de nós, porque Ele se interessa pela nossa família, porque Ele se interessa pela nossa cidade, Ele se interessa pelo nosso país, Ele se interessa pelo mundo, Ele se interessa pelas pessoas. É a prova que Ele estava lá, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso que Jesus Cristo realmente veio, ser essa fonte, fonte de salvação, fonte que, quando nós vamos a Ele, nesta direção, sedento, com a necessidade, aquele senso de necessidade, eu quero beber. Quantas pessoas vêm: Senhor, eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero cura, eu quero libertação, eu quero, mas e vida? E vida abundante? Isso é vida abundante, é vida que flui, é a vida que nós vamos compartilhar em casa,
é vida que nós vamos compartilhar no serviço, é vida que nós vamos sentir algo estranho e sobrenatural, que nunca mais seremos a mesma pessoa, nunca mais deixaremos de estar nessa fonte, naqueles momentos mais difíceis, quando nós vamos ficando seco, vazio, triste, aborrecido, derrotado. Eu tenho uma fonte da vitória, eu tenho a fonte que é Jesus, eu vou a Ele, porque o Espírito Santo já foi derramado, está aqui, hoje. Será que nós temos sede de chegarmos? Eu não conheço o Mar Morto, tenho foto, história, conversando com pessoas que estiveram lá, não sei se a irmã Isa esteve lá, Mar Morto, Mar da Galileia. O Mar Morto recebe água do Rio Jordão, recebe água, e não tem para onde sair, não sai. As águas vão ficando ali, paradas, apenas evaporam, não produz nada. As pessoas nem conseguem, se for nadar, não afundam. É sal, evapora. O Mar Morto recebe, mas não dá. O Mar da Galileia recebe as águas do Rio Jordão, e é corrente a água que passa no Mar da Galileia. Quer dizer, é o mesmo que Jesus disse: olha, quem beber dessa água, essa água vai fazer nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Só que enquanto nós estamos aqui, nós vamos compartilhar. Nós vamos compartilhar com aqueles que estão conosco, perto de nós, com aqueles que estão no nosso serviço. Às vezes eu não preciso falar, mas a minha vida, eu tenho um amigo pescador, Fábio Pescador, ele veio dar o testemunho de uma mulher casada nova aqui, falou: é impressionante aquela pessoa, pastor. É impressionante o testemunho que ela dá. Ela tem uma palavra de Deus para toda situação, para todo mundo. Ela tem uma palavra. Isso é compartilhar, é estar com o coração cheio de poder, cheio de água viva, é deixar essa água fluir do seu interior. É daqui de dentro. Eu tenho ficado um pouco preocupado com a situação do cristianismo de hoje. Compartilhado com muitos pastores de muitos lugares. E a gente percebe que eles estão dizendo: olha, o povo está esfriando, está se afastando, perdendo aquela vida que Jesus veio trazer. Por isso que eu quis trazer essa palavra para vocês. Nós, como cristãos, primeiro, se alguém entrou aqui e ainda não tem a certeza da salvação, Jesus é o Salvador. Se não tem certeza que foi perdoado, Jesus perdoa. Se não tem certeza realmente que é amado, Jesus é amor, Ele te ama. Se sente que ainda não foi purificado, o sangue de Jesus purifica. Se sentiu realmente que tem sido desprezado, Jesus está pertinho de você, aqui, ali e acolá. Ele não te deixa, Ele vai te perseguir até na hora, até no túmulo. Por que depois não? Até ali, porque Ele quer te salvar, enquanto você está vivo, porque depois não tem mais jeito. Se nós rejeitarmos a Jesus aqui, não tem salvação, e a salvação é eterna. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, essa salvação é eterna, é para sempre. E o Espírito vem para nos dar força para vencermos,
para vencermos essa pandemia, para sermos encorajados a continuarmos compartilhando com aqueles que estão em casa, no trabalho, em todo lugar. Eu quero ser o mar da Galileia. Eu quero receber, eu quero me encher, mas eu quero doar, eu quero compartilhar, eu quero levar aos outros o testemunho. E não precisa muito para testemunhar e ganhar uma alma. Pastor Valdir esteve em casa uma semana, esteve aqui ele foi fazer o curso Haggai, lá num país longe, lá não sei, reuniu muitos pastores, obreiros, de todos os lugares do país, e na hora do testemunho teve uma médica que deu testemunho, e ela disse assim: olha, eu era de um país que adorava a deusa Shiva, que tem muitas mãos, que exigia demais de mim. Desde menina fui criado a adorar aquela deusa. Só que eu sentia que ela tinha ódio de mim. Aquela deusa, porque cada vez que eu chegava perto, era uma exigência, só exigindo de mim, só exigindo. Eu comecei a odiar aquela deusa, porque não tinha paz, não tinha alegria, não tinha esperança, vivia uma vida miserável, vazia, seca, uma vida, um verdadeiro deserto, apesar de médica, de bem de vida. Mas tinha um moço na faculdade, que nós estudamos junto, que se formou para médico também. Ele chegava todo dia para mim e falava: Jesus te ama. Ela disse que chegou a ficar com raiva desse cara, que cortava a volta dele. Mas um dia ela entrou no seu quarto e falou: ele fala que Jesus me ama, eu estou nesse estado, como que ele pode amar alguém que não o conhece, que não o serve, enquanto eu não sinto o amor do meu Deus, da minha deusa, que eu sirvo, que eu ofereço os maiores sacrifícios? Por quê? E depois de muito tempo, ela entrou no seu quarto e disse: aquele moço disse que o Senhor existe, que o Senhor me ama, que o Senhor morreu numa cruz por mim, que o Senhor ressuscitou, que enviou o Espírito Santo para nos fortalecer, nos ajudar. Se o Senhor existe mesmo, eu estou aqui, eu quero te conhecer. Ela disse que começou a vir uma paz, uma tranquilidade na sua vida, como aquela água que a gente toma depois de um calor muito grande, a gente transpirando, já quase morrendo de sede, e a gente toma aquela água, a gente sente o corpo refrescar. Ela disse que sentiu aquilo, falou: mas pode ser apenas uma emoção da minha parte. Passou uma semana, ela continuou sentindo. Passou 2 semanas, ela continuou sentindo. Passou um mês, ela continuou sentindo. E ela foi atrás desse companheiro, colega, falou: eu quero saber desse Jesus, e contou a experiência para ele. Estava fazendo o curso Haggai para pregar a palavra de Deus, para ser uma bênção. Ela recebeu, mas estava querendo compartilhar. Nós não podemos ser como o mar morto, receber, só quero receber. Eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a bênção, eu quero paz, eu quero prosperidade. Não, Ele dá, mas Ele quer que a gente possa compartilhar com aqueles que estão sedentos, que estão nos observando e vendo se realmente a nossa vida tem aqueles resultados. Aquela alegria na hora difícil, aquela paz na hora do desespero, aquela luz que nos ilumina na hora da escuridão.
Mas quando o Espírito entra, Ele é luz, Ele tira as trevas. Quando o Espírito controla e domina, Ele é paz. Nós precisamos disso para compartilhar. Quem que gostaria hoje de chegar nessa fonte que está aqui e sair daqui realmente como aquela médica sentiu o seu corpo completamente cheio da presença do Senhor, aquela paz que a presença do Senhor dá, aquela alegria que vai te levar a encontrar alguém e dizer: Jesus te ama. Você quer, meu amado? Põe a mão no seu coração. E começa a dizer assim: Senhor, dá-me sede, dá-me sede, dá-me sede. Pastor Marim tem feito algumas ilustrações com água, com copo, com jarro. É assim para encher, mas não é para chegar ali vazio. Essa água que corre, ela é corrente, ela não para. Jesus é presente aqui, ali e acolá. Ele não nos deixa nem um momento sequer. Se você está triste, Jesus te dá alegria. Se você não tem paz, está em desespero, Ele traz paz. É a experiência de alguém que já prega há mais de 40 anos e tem visto pessoas. Ontem eu recebi uma ligação de um homem de 85 anos que eu batizei em Lençóis. Eu trabalhei com a sua família. Ele era gerente de fazendas, a gente ia jogar bola na fazenda, a família toda se converteu e ele não. Ele era muito bom, fazia aquelas festas para nós, mas ele não se decidia. Ele não se decidia. Nós batizamos a família toda, fizemos casamento de alguns filhos. Ele foi embora para São Paulo. Ele perdeu o emprego, foi embora para São Paulo, ficou lá num lugar muito difícil, perdeu tudo, sofrendo com a família. Comunicaram a mim, eu morava em Bauru, fui lá na casa dele, lá em São Paulo, num lugar difícil. Nós oramos com ele. Oramos. Eu vim muito aborrecido e triste. E eu perguntei: o senhor ainda não entregou o coração a Jesus? Não. Ainda não, meu coração é duro. Eu arrumei um emprego para ele. Meu pai era gerente de fazendas. Eu consegui trazer esse homem para Lençóis, para cuidar de fazenda. Hoje as filhas. E ontem uma filha ligou que o pai queria conversar comigo. Falou: eu quero que o senhor venha aqui na minha casa, porque eu acertei a minha vida com Deus, estou voltando para Deus. Falei: quantos anos? 85 anos. Ainda quero que o senhor venha, eu fiquei viúvo, que o senhor venha dar a bênção no meu casamento. 85 anos, que bênção, né? Mas ele falou: eu quero acertar a vida com Deus. Eu estou voltando para Deus. As filhas pertencem à igreja, lá em Lençóis, a igreja presbiteriana renovada. Eu fiquei feliz porque aquilo que nós plantamos há tantos anos não deixou de frutificar, de produzir. Você quer, meu amado? Vamos cantar essa música. E você vai pedindo: Senhor, eu quero sede. Eu quero sentir hoje uma sensação de necessidade de Jesus. Porque eu quero beber. Eu quero me agarrar a Jesus. Eu não quero soltá-lo nunca mais. Eu, quando sentir realmente que o Espírito não está produzindo em mim o fruto, eu vou à fonte. Eu quero chegar à fonte e não ficar apenas olhando. Ah, que fonte linda, como ela jorra.
Olha que água cristalina, que coisa mais linda. Mas ficar só olhando, não. Eu quero me abeberar dessa água viva. Eu não quero sentir mais sede, ou se eu sentir, eu sei onde está a fonte. E a fonte é Jesus. Vamos cantar. Eu procurei em outro lugar